Alô, amigos! Estamos inaugurando hoje o espaço Janelas da Alma. Janela da Alma é um espaço que trata da espiritualidade, este extraordinário legado do Pai, do Criador, do Universo, e que nos oferece um campo de ação irrestrito, extraordinário, para que nós possamos tratar toda a temática da evolução humana. E hoje, ao inaugurarmos o nosso espaço Janelas da Alma, vamos falar sobre algo que é importante para todos nós seres humanos. Tirando uma matéria extraída do livro A Lei do Amor, psicografia do Chico Xavier com Emmanuel, nós vamos tratar das doenças, tanto as doenças da matéria quanto as doenças espirituais. Quais as causas espirituais das doenças? O que estrutura espiritualmente o corpo de carne oferece? Emmanuel responde: o corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. O erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? E de que modo isso acontece? Emmanuel responde: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, une o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Ainda Emmanuel responde: qual a relação existente entre doenças e a justiça? No curso das enfermidades, é imperioso que venhamos examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes dele renascer? Emmanuel responde: nem sempre. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Digamos que este é o pior quadro que se pode configurar para o ser humano, a partir do atentado que ele faz ao próprio corpo, à sua existência, à sua vida. Ele passa a ter resultados, consequências compulsivas, automáticas. Quais são as causas mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações de idiotia, de loucura, de cegueira ou de paralisia irreversível, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados, durante todo o curso da reencarnação, mostram-se na condição de celas regenerativas, para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. É justo acrescentar que todos estes companheiros daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo, que um dia se compliciaram com eles na prática das ações em que delinquiram, também sofrem as consequências disso. A invigilância da mente pode instalar doenças no organismo humano? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária de cada um de nós e de todos nós? Emmanuel responde: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que são coléricas
pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Qual seria a advertência de Jesus para que nós possamos prevenir os males do corpo e da alma? Emmanuel responde: assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar, com mais senso de gravidade, a advertência do Mestre: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. É a questão da causa e do efeito. O que cuidarmos nas causas primeiras da nossa vida terá boas consequências. Ao contrário, más consequências. Qual o tratamento das doenças sugeridos pelo Espiritismo ou pela espiritualidade? A espiritualidade pode contribuir para o tratamento das doenças? Emmanuel responde: a doutrina espírita, expressando o cristianismo redivivo, não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade ante o grande futuro, mas é igualmente luz para o homem, clareando o caminho. Desse modo, desempenha a função específica no tratamento das doenças que fustigam a humanidade, por ensinar a medicina da alma em bases no amor construtivo e reedificante. Nas trilhas da experiência terrestre, realmente, a cada trecho, surpreendemos desequilíbrios a se exprimirem por enfermidades individuais ou coletivas. Uma pergunta que nos ocorre sempre é sabermos, descortinarmos se existe realmente uma patologia da alma. Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos, irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos no corpo e na alma, quando não se convertem de pronto em pábulo da loucura ou em sombra da morte. Quais são os verdadeiros medicamentos do espírito? Nas atividades da espiritualidade, colhemos do magnetismo sublimado o benefício imediato, seja no clima do passe, sob o influxo da oração, ou no culto sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Se abraçarmos as sugestões da espiritualidade, nós teremos ensinamentos que nos fazem compreender que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito, transformando lutas em lições e dificuldades em bênçãos, porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que fluem da inspiração, nós repercutimos as palavras de Cristo Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a nossa primeira incursão nas janelas da alma, tratando da espiritualidade e trazendo uma resposta valiosa de Emmanuel na psicografia do extraordinário Chico Xavier, para que nós possamos esclarecer as nossas dúvidas referentes às doenças da humanidade em todos os tempos. Obrigado e até uma próxima oportunidade.